Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje tem Bíblia na mão, palavra no fogão aqui, compartilhando uma palavra de Deus muito profunda para você. O tema de hoje é: não fuja do chamado. Não fuja do chamado. Baseado nesse tema, nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, que nos diz o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada os que são. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, bendito Pai, Senhor que nos conhece no íntimo e no profundo, pedimos de que hoje o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha se revelar da maneira que só o Senhor sabe falar, Pai. Peço perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, e te peço de que o Senhor venha se revelar, para que a honra e a glória seja tão somente só tua. Fala conosco, Senhor, desde agora para sempre. Amém. Amados, todo aquele que é escolhido por Deus sempre vai passar por situações que nunca pensou que passaria. Porque, na verdade, o chamado não é fácil. Requer muitas coisas. A gente precisa renunciar muita coisa, quer seja material, quanto espiritual. Meditando em tudo isso, a gente consegue entender de que muitas vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Por quê? Porque às vezes a gente está muito vulnerável espiritualmente falando. Faz-me lembrar da história do profeta Elias, que no capítulo 19, a partir do verso 1, ele chega embaixo de um pé de zimbro no deserto e diz que não aguenta mais. E, pasmem, ele pede até para não viver mais. Não é fácil. Muitas vezes a gente é incompreendido, muitas vezes as pessoas se levantam, pessoas da nossa própria família, como ocorreu com Jeremias. E não é fácil. Mas, na verdade, eu estou aqui não para te desanimar, mas para te encorajar e te dizer de que o chamado não é do homem. Todo chamado que, acima de tudo, no meio do cumprir da promessa, sempre vai ter pessoas que irão se levantar. Sempre irão pessoas que até então eram teus amigos, agora vão começar a querer que você não faça mais a obra de Deus. É difícil. Muitas vezes as perseguições são dos próprios da casa. Mas o que é que eu quero te dizer com isso? Que, em primeiro lugar, quando a escolha é de Deus, ninguém pode parar. Quando é Deus quem nos escolhe para uma grande obra, não há quem possa, acima de tudo, fazer com que a gente venha desistir. Como eu disse, Elias chegou debaixo de um pé de zimbro e disse que não aguentava mais. Deus manda um anjo, coloca lá sobre a cabeceira dele pão e água. Alimenta-o espiritualmente, mas muitas vezes a dor, o fardo é tão pesado, por muitas vezes fazer a obra e não ter com quem muitas vezes desabafar. É difícil. Eu não estou aqui para dizer que é mar de rosas. Muitas vezes as pessoas querem um cargo, mas não querem a carga. Querem os aplausos, querem o glamour, a fama, mas não querem o apontamento. Não querem a perseguição. Mas permita-me eu te dizer isso à luz da Sagrada Escritura, quando Jesus no Sermão das Bem-aventuranças vai dizer: olha, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós.
porque grande é o vosso galardão. Não é fácil. Sabe o que é muitas vezes? Você se acordar tão animado, de repente uma palavra te entristecer. Sabe o que é muitas vezes? Você até ter boa vontade, mas as pessoas colocaram um pé na tua chamada. Talvez eu nunca estive aí perto de você, mas o Deus que te conhece, o Deus que te escolheu desde o ventre da tua mãe, Ele sabe do jeito que você se encontra. Ele sabe o que se passa no teu íntimo. E Ele hoje me pediu para que eu pudesse falar assim, de uma forma simples. Não fuja do chamado. Talvez muitas vezes, quantos de nós nunca se olhou no espelho e disse: por que Deus me escolheu? O que foi que Deus viu em mim? Tem tanta gente melhor que eu, tem tanta gente que fala melhor que eu, se expressa bem, mas Deus quer logo eu? Sim. Sabe por quê? Porque Deus sempre escolhe o menor. Tem muita gente por aí vivendo de aparência. Tem muita gente por aí querendo só a fama, querendo só aparecer, mas não deixa de fato Deus aparecer. Infelizmente, a gente precisa entender e compreender de que quem tem chamada nem sempre habita em palácios, nem sempre fala bonito ou se expressa bem. Às vezes quem tem chamada está sendo tratado e moldado por Deus, e no tempo dele, Deus vai te surpreender na terra. Quando eu olho para esta palavra, acerca da vocação dos santos, onde Paulo está expressando aos irmãos na primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo algo bem interessante: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, Deus não quer saber da sabedoria humana, porque é Ele quem dá a sabedoria. E Paulo ainda vai dizer: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as fracas. E talvez você muitas vezes se ache tão fraco, tão inexperiente. Deus vai te ensinar. Ou melhor, Deus está te ensinando em cada luta, em cada prova, em cada rejeição. De certa forma, a gente tem sim um pouco de Jeremias, porque a gente se acha uma criança, mas o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Pastor, eu não sei falar, não tem problema, teu testemunho já é uma pregação. Pastor, eu tenho vergonha. Deus tira a vergonha, Deus tira a timidez e coloca a autoridade para falar o que Ele manda. Ainda que as pessoas olhem para você e não deem nada, Deus vai confundir a terra através da sua vida. Deus, Ele irá aos grandes e falará de ti. Permita-me eu falar aquilo que Deus acabou de revelar-me. Não tem para onde você correr. Por mais que você ache que não é capaz, Deus já te fez totalmente capacitado no meio das lutas, no meio dos vales, no meio das provas. Não é fácil. Muitas vezes, alguém se levanta. Muitas vezes, alguém não é de acordo com a escolha de Deus. Mas quer saber de uma coisa? Deus não está nem aí para o que alguém pensa. Se fosse assim, Deus se preocuparia quando Ele mandou o profeta Samuel na casa de Jessé o belemita a ungir um dos seus filhos. Até então, como sabemos e como sempre temos crido, que seria o menor. Passam 7 filhos de Jessé, mas Deus faz com que o profeta Samuel pergunte: resta mais alguém? E o pai diz: tem ainda o menor. Como quem diz: não tem aparência, não parece. O certo era para ser esses que são guerreiros, mas Deus inverte a lógica humana e deixa muita gente confusa. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas humildes. Você é humilde? Então se preocupa não. No tempo de Deus,
você vai receber o convite. E ai de ti, porque você vai saber que de fato foi Deus. Porque quem muito quer aparecer, nada tem de Deus para oferecer. Mas quem muito se esconde, geralmente Deus usa de sobremaneira, que muitos ficam pasmados. Amém? Recebeu de Deus? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. E eu sei que Deus ele falou contigo. Amém? Deus ele falou contigo hoje de uma forma bem profunda. Quero mandar um abraço especial para o pastor Spark da Rádio Chalé 87.9 Minas Gerais. Amém? Um abraço para o pastor Spark da Rádio 87.9 Chalé em Minas Gerais. Também para o irmão José Antônio da Rádio Pescadores 104.9 em Manhuaçu. Também para o irmão Bruno Balbino da Web Rádio Nova Adoração. E também para, glória a Deus, o irmão Henrique, amém? O irmão Henrique, da Rede Brasil Integrado, também. Todas estas rádios retransmitem o Bíblia na Mão. Um abraço especial para todos, amém? Que Deus abençoe, que cada dia mais seja propagado o Evangelho do Senhor, porque é tempo de falar de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe. A você que hoje está completando mais uma primavera, parabéns. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Muito obrigado pelo teu carinho. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Um abraço, a paz do Senhor, e que Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Pedindo para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, tá? E no Instagram estamos lá com o nome Meditando na Palavra. Amém? Meditando na Palavra no Instagram. Que você possa estar nos seguindo, para que a gente possa estar falando sempre algo de Deus para você. Um abraço, a paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh glória.